Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Domingos Sávio, em nome da ECIP, por estar mais esse mês aqui com a gente. Dessa vez no minicurso de gestão de tempo e ferramentas de produtividade. Obrigada mais uma vez, Sávio, pela parceria. E podem ficar à vontade de perguntar. E a bola está contigo, Sávio. Obrigada mais uma vez. Bom, então vamos lá, né? Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Meus agradecimentos por estar aqui com vocês, satisfação, inclusive, né? Em mais um minicurso, vamos estar juntos e dessa vez nós vamos falar sobre as questões voltadas para a gestão do tempo e como nós podemos usar o fator tempo, né, que está se tornando um recurso escasso, né, tão buscado em nosso aliado, né, como nós podemos utilizá-lo para nos ajudar a melhorar a nossa produtividade. E, vamos dizer que são mecanismos simples, compreensões de coisas simples, apenas vamos dizer assim, umas mudanças, né, comportamentais que ajudam a incrementar a nossa produtividade por meio de uma boa gestão do tempo. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês, certo? E nós vamos, então, iniciar o nosso estudo. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. E para todos nós, um bom estudo, né? E depois de estudo, um bom dia e uma boa gestão do tempo. A partir de hoje, né? Quem ainda tem alguma necessidade, alguma deficiência nessa área, que possam melhorar a produtividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como não podia faltar, está aqui a nossa logo, né? Que é para a gente estar sempre lembrando, né? Não tirar da nossa mente essa marca, né? Vamos dizer assim. O nosso curso é gestão do tempo e ferramentas de produtividade, ok? E, gente, como sempre, eu falo com vocês, é bem importante a gente estar dialogando, né? Não tem problema nenhum se vocês querem falar algo, acho que é importante isso. Pode me interromper, porque eu não consigo ver se vocês apenas levantarem a mão, porque a tela, para mim, não fica visível nesse sentido. Então, você já pode me interromper quando eu ver alguma voz, então, aí eu vou e paro aqui, vocês falam, né, algumas discussões, coisas práticas, né, do mundo real de vocês, para gente, então, ver essas adequações de acordo com o conteúdo do nosso debate aqui. Né? Vamos chamar isso de um debate, um momento de discussão, que nós vamos, então, transformar em uma, vamos dizer assim, uma roda de conversa que seja produtiva para todos nós. E aí hoje nós pretendemos, né, vamos ver 2 módulos, está dividido em 4 módulos. Aí aqui no módulo 1 vamos ver, né, os fundamentos para a gestão do tempo, a importância de gerenciar o tempo, as gerações da administração do tempo, os 3 princípios clássicos de administração do tempo e, no final, uma tarefa prática. Lembrando, gente, que assim, tem uns materiais, né, acho que 3 ou 4 arquivos, que a gente não pode estar com ele aqui, porque nosso tempo não é suficiente para a gente fazer esses exercícios. Então, vai acontecer. Eu vou enviá-los para Sandrine ou para Milena, só um momento. Você tem o e-mail deles, né? Pronto. Então, tá. Eu vou enviar, então, vou fazer uma pastinha zipada, né, com esses arquivos, o Roda da Vida e tal, e vou mandar para vocês, tá? Lá vai ter a Roda do Tempo, a Roda da Vida, para vocês verem, então, como é que, para a gente se situar, como é que nós estamos em relação à gestão do nosso tempo. Vai ter lá um modelo de agenda no Excel, uma agenda semanal bem estruturadazinha, para vocês, então, estar trabalhando isso, né? Pode deixar essa agenda na tela do computador, na área de trabalho, para ir acompanhando, né, as atividades diárias, para melhorar essa produtividade em relação ao tempo de execução das atividades mesmo, e mais 2 outros arquivos. Então, é importante vocês abrirem, olhar direitinho e utilizar isso para ajudar, então, no dia a dia de vocês no trabalho. Nesse tema, para a gente iniciar, fica essas 4 questões, né? A gente sempre fala assim, eu estou sem tempo, eu estou atrasado, meu tempo está escasso, eu não consigo fazer tantas coisas. E cada dia que passa, nós somos mais cobrados por coisas, né? Tem que fazer mais, tem que produzir mais,
tem que cuidar da vida, tem que emagrecer, tem que fazer academia, tem que estudar, tem que trabalhar, enfim, uma série de coisas que a vida ela vai assim, impondo, vamos dizer assim, né? Ela impõe, não tem jeito sobre nós, e isso tudo precisa de tempo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não consegue, ninguém consegue acrescentar 1 minuto a mais no tempo diário, né? Então, o dia tem suas 24 horas, todos os dias são iguais, os 365 dias do ano, eles são iguais, com essas 24 horas, e ninguém consegue acrescentar 1 minuto. Então, o que nos resta para nós é, nessas 24 horas que nós temos de cada dia, sabemos, então, estruturar nossas atividades, nossas responsabilidades, decisões a serem tomadas, né, dentro daquele tempo que nós temos disponível. Não há como querer esticar o tempo, aumentar mais o tempo, porque ninguém tem poder para isso. Então, o que nós vamos ver, então, pelo menos as bases, né, fundamentais e alguma coisa mais prática que nos ajude a gerenciar melhor o nosso tempo. Então, fica aqui essas 4 perguntas, né? Vamos chamar isso aqui de pergunta de partida. Quem nunca desejou ter mais tempo para praticar esporte? Só que a gente pensa o seguinte, será que eu não pratiquei esporte? Foi porque eu não tive tempo ou porque eu não quis? Em relação a essa questão do tempo, né, eu tenho observado, até a parte de mim mesmo também, que muitas vezes a gente usa o termo, já se tornou sei lá, uma colocação comum, quase um jargão, estou sem tempo. Muitas vezes para desculpas de algumas situações, para fugir de outras, né, que eu vejo que nós precisamos começar a repensar, né, essas evocações, quando eu falo estou sem tempo, e realmente eu estou sem tempo, ou é porque eu não quero me envolver, ou porque eu não quero fazer, ou porque eu não quero participar, o que está acontecendo realmente, né? Para que isso não seja vamos dizer assim, uma evocação, que depois ela fica aquela coisa cauterizada como um modelo mental, né, se torna um hábito meu, e a partir desse hábito, ele passa a valorar a minha vida e se tornar, né, uma crença limitante, que me limita das coisas. Então, assim, é bem complicado a gente utilizar sempre esse termo, né? Estou sem tempo, porque muitas vezes nós podemos estar nos enganando, né, ou fugindo de alguma situação e usar o termo como sendo um estímulo ou uma variável para, então, não estar presente ou fugir de alguma situação que, inclusive, se faz necessário. Então, essa questão de praticar esporte, nós temos tempo, sim. Vamos ver que a partir do momento que eu organizo a minha vida direitinho, a minha agenda, eu consigo colocar as coisas que realmente são importantes e urgentes. Nós vamos ver que lá na frente a diferença, né, que existe entre algo que é urgente e algo que é importante, né, as coisas importantes, as urgentes, e também aquelas mais, vamos dizer assim, menos importantes, também a gente consegue colocar na agenda e ter tempo para resolver todas as nossas coisas. Claro que eu também não posso querer também pegar minha agenda, por exemplo, minha agenda de trabalho de 8 horas, e eu quero então superlotar com muitas atividades, porque aí também assim, uma tarefa que eu vou me expor, que eu já começo fazendo isso na convicção de que eu não tenho como responder com eficácia e eficiência. Então, assim, isso tudo também tem que ser muito pensado quando nós estamos falando, né, a questão do tempo que eu tenho disponível e as entregas que eu tenho que fazer. Tá? A segunda pergunta, mais tempo para ficar com a família, né? Isso é um termo que ele não é novo, né? Tem um termo em inglês, né? Terra do tio Sam, né? Estados Unidos e tal, os caras lá falam muito isso, que é o workaholic, né? Que é aquele cara, né? Aquele profissional, vamos dizer assim, falando uma linguagem mais gerencial, aquele profissional que ele é viciado em trabalho, né? E uma coisa que a gente já começa a colocar na nossa discussão aqui vamos dizer assim, cada coisa no seu lugar, como usando essa colocação trivial, né? E bem do senso comum. Mas, assim,
Se eu tenho meu tempo no trabalho, então, lá eu vou trabalhar. A partir do momento que eu saio do meu trabalho, eu tenho que ver, então, quais são as atividades que eu tenho que fazer, as entregas que eu tenho que fazer, fora do meu trabalho, então eu me reportar para elas. E aí fica muita a questão, quando a gente fala nos workaholics, que eles não têm tempo para a família, porque eles entendem que a casa, o lar, né, é uma extensão do trabalho. Nós temos que ter esse cuidado, que existe o que eu tenho que fazer quando eu estou num ambiente organizacional, lá no meu posto de trabalho, na minha mesa, ou na máquina, onde quer que eu trabalho, e quando eu saio da empresa, eu tenho outras entregas para fazer, eu tenho outras atividades para realizar. Então, eu tenho que saber gerenciar isso e não misturar. Existem até estudos que mostram, né, inclusive até eu já orientei até um trabalho de uns alunos que fala esse conflito trabalho-família, né, que ele acontece, né, em muitos casos, claro, e que isso não é algo positivo, e que ele geralmente ele é resultado de uma má gestão do tempo, e acaba questões familiares sendo levadas para resolver dentro do ambiente de trabalho, e questões de atividade do trabalho sendo levadas para resolver no ambiente familiar. Nós precisamos, então, separar os pontos. O que é do trabalho, eu resolvo no trabalho. O que é da minha família, no meu ambiente familiar, eu resolvo, então, no meu ambiente familiar. No ambiente social, também da mesma forma. E assim a gente vai conseguindo organizar o tempo. Tá? Algo também que implica, né, nessas questões é que a gente chama de procrastinar, né, que vamos ver também bem direitinho lá na frente, que muitas vezes ele se apresenta, vamos dizer assim, como uma variável altamente potencial, né, para coibir, né, a nossa gestão do tempo. E aí fica, então, assim, a situação bem complicada, né? O tempo muito espremido, a corrida do trabalho, né? Nos leva a cometer erros, nos leva a esquecer coisas e, na ponta maior, nos leva ao adoecimento. Então, assim, saber como gerenciar o tempo, né? O meu tempo, não dos outros, o meu tempo é importante quando nós estamos falando em produtividade, em termos qualitativos e quantitativos, qualidade de vida no trabalho e relacionamento familiar e social. E a terceira pergunta, mais tempo para trabalhar. Olha, nós passamos, né, pelo menos de segunda a sexta-feira, um terço do nosso dia no nosso trabalho. Né? Pelo menos assim, às 8 horas, vamos falar assim, em um horário comercial. E eu não vou dizer que eu preciso de mais tempo para trabalhar. Eu tenho que trabalhar melhor dentro daquele tempo que eu tenho disponível, que são essas 8 horas diárias, né? Levando em consideração, muitas vezes, alguns intervalos para um café, um almoço, coisas desse tipo. Né? Mas eu não vou ter mais tempo para trabalhar. Né? Eu vou ter aquelas 8 horas. Ah, mas existe a hora extra. Tá. Então, nós podemos, já a partir desse momento, pensar a hora extra por dois prismas. Primeiro, vamos imaginar uma situação em que a empresa ela fechou um novo contrato com um novo cliente, né? E aí, claro, tem que aumentar a produtividade, né? De repente, isso é algo instantâneo, que não houve muito tempo para fazer uma alocação de recursos, não houve muito tempo para aumentar um dos fatores de produção, nesse caso, né? Um deles, lógico, seria o fator trabalho, né? E aí a gente volta lá na economia, a gente sabe que cada fator de produção ele tem sua remuneração. O fator trabalho, ele é remunerado com salário. Isso significa a organização ela aumentar o valor do seu preço de pagamento. Enfim, e de repente eles tomam a decisão de que vão, então, aumentar essa quantidade a ser produzida por esse novo cliente que chegou, né? Claro, todo mundo celebra, cada novo cliente é motivo de festa, né? Motivo de muita celebração, né? Em tempos difíceis como esse, inclusive. Mas aí, então,
existe a capacidade produtiva. Né? Então, todas as que estão aqui comigo, né, sabem, né, que tem essas questões da capacidade produtiva, tanto em termos de máquina, em termos de insumos, matéria-prima, como também em termos de capacidade humana. Né? E o tempo, ele é aquele, ele não vai ser esticado. O que eu posso é aumentar o tempo a ser trabalhado. E esse aumento, né, do tempo de trabalho, chamaremos aqui, então, de hora extra, né? Ok. E aí, então, aí, quando a gente fica essa pergunta, né? Quem nunca quis, né, ter mais tempo para trabalhar? E essa hora extra, né, vamos dizer assim, esse tempo a mais, né? Olhando por um prisma, eu posso ver isso como, né, um novo cliente, uma hora extra necessária, porque vamos produzir mais, temos mais entrega, vai gerar mais receita, mais riqueza, mais segurança para os postos de trabalho. Ou eu posso ver que esse tempo a mais que eu quero para trabalhar é porque eu não estou conseguindo ter uma boa gestão do meu tempo naquelas horas que são disponíveis e acaba que eu não consigo fazer todas as entregas e eu agora começo a requisitar mais tempo, né? Requisitar hora extra. Eu não vou nem falar dentro de uma visão que seja uma coisa mais provocativa. Mas vamos aqui então entendendo. Ou aumento da produtividade por um cliente novo que chegou e precisa produzir mais, ou por uma má gestão do tempo, a partir do próprio trabalhador, que ele não realiza suas entregas porque ele não prioriza as atividades. Ele não consegue fazer essa distinção entre o que é urgente e o que é importante, né? Que são coisas distintas que a gente precisa, então, ter esse conhecimento mais aprofundado. E a quarta pergunta é mais tempo para descansar. Se eu quero ter mais tempo para descansar, o primeiro ponto é saber priorizar as coisas a serem feitas, de modo que eu consiga fazer essas entregas dentro desse período, e eu tenha, então, direito, né? Eu possa me apropriar daquele momento de descanso, as minhas 8 horas de sono, como é o natural, né? Que nós sabemos, claro, que, pelo menos no meu caso, eu não sei quanto tempo eu tive essas 8 horas de sono, só no domingo. Né? Mas é aquele sono que entra pelo dia, já não é aquela coisa legal. Que o ideal é 8 horas de sono é noturna, né? Vamos dizer, 22 horas, às 6 da manhã, isso aí que o corpo fica bem legal e tal, biologicamente falando, né? O caminho mais tranquilo. Mas, claro, né? Nós sabemos que esse tempo está complicado, né? E aí, então, né, nesse caminho todo, em questão de fazer um esporte, estar com a família, trabalhar e fazer as entregas, descansar, a gente está sempre colocando culpa no tempo, que não tive tempo, que o tempo não dá, que o tempo é insuficiente. Desde quando nós sabemos, nós vamos ver que, na grande maioria dos casos, essas 4 questões iniciais preliminares colocadas aqui, elas fazem referência realmente a uma má gestão do tempo no meio do profissional, do trabalhador e a pessoa em si, né? O que é muito importante. Quando nós não conseguimos organizar o nosso tempo, né, nós começamos a nos atropelar, vamos dizer assim, né? Esse atropelo, essa correria, chega a ter hora daquela situação embaraçosa, e isso é adoecedor, isso é contraproducente. Então, a gente já pode colocar assim em uma linha, de uma forma linear, que, né, uma má gestão do tempo, ela leva ao adoecimento. Sem falar nas questões profissionais e organizacionais, que ela interfere substancialmente na capacidade produtiva. Aí, o tempo é um dos bens mais preciosos da sociedade, ele jamais toma partido, decide o que deve ou não ser feito. O tempo está aí, disponível. Eu tenho aqui, eu chego no meu trabalho, eu chego aqui, né, um pouco antes de 8 horas. Vamos imaginar uma situação seguinte, né? Eu tenho meu horário de trabalho, se inicia às 8 horas da manhã, perfeito, né? E eu tenho, vamos imaginar, um horário comercial, que eu vou, então, encerrar minhas atividades às 17 horas. Então, esse tempo aí está estabelecido, ele não vai mudar, né? E ele não vai fazer nada por mim. Ele vai existir, né? Vai correr ali tranquilamente. Cabe a mim saber, então, gerenciar isso. E ao invés de tornar o tempo uma coisa que seja algoz, uma coisa que seja para me prejudicar, para me sufocar, eu tenho que usar o tempo disponível que eu tenho como algo a me ajudar a ser contribuinte com o meu bem-estar, com a minha satisfação e principalmente com a minha saúde física e mental.
né? Tendo em vista que nós trabalhamos com metas, né, sempre arrojadas, isso faz parte de qualquer lugar do mundo, não é diferente. E também existe a questão que é requisitada, vamos, assim, uma das, mas vamos ficar apenas com essas duas, que é a questão da excelência, a qualidade, né, a melhoria contínua dos produtos e serviços, né, a ser entregue ao cliente com vista a uma entrega de valor, gerar valor para o cliente. E aí eu tenho, então, esse caminho a seguir, né? Fazer as minhas entregas, né? E essas entregas, elas têm que estar pautadas dentro do rigor do conceito de qualidade, né? Leva também em consideração as especificações adicionais do cliente, em termos de confiabilidade, velocidade, custo. Então, tudo isso implica dentro do resultado maior, que entregar, né, para o cliente ou até para os processos, para a organização, o produto, o resultado das minhas atividades. Então, assim, a gente começa a ver a importância de ter esse cuidado nessa organização, né? Porque se eu, de repente, de manhã, só consigo chegar no meu trabalho pontualmente 8 horas, então eu já começo a ter um probleminha, vamos dizer assim, né? Porque eu não vou chegando, já vou iniciar direto trabalhar. Eu preciso pelo menos ali uns 5 ou 10 minutos, né? Respirar, ligar uma máquina, ligar o computador, eu vou tomar uma água rápido, né? Às vezes tomo aquele cafezinho rápido. Então, assim, já são 10 minutos. Não é o tempo do outro mundo. Mas no final, lá no final do expediente, aqueles 10 minutos eles podem ser preciosos. Então, assim, se eu tenho meu horário de trabalho, que eu inicio 8 horas, então eu busco, né, chegar na empresa pelo menos uns 15 minutos antes, para que eu possa estar me organizando, tal, e ali 5 minutos antes já estou ali no meu posto de trabalho, já está tudo organizadinho. É importante ter essa agenda, né, como eu vou mandar para vocês, uma agenda semanal, né, que ela fica na área de trabalho, que toda hora você vai lá e clica e abre, ela está lá no Excel bem bonitinha e vai organizando. Muito, muito importante isso, para a gente, então, trabalhar com mais tranquilidade. O que se quer é que nós consigamos realizar as entregas, melhorar a nossa produtividade em termos de quantidade e qualidade, gerar valor para os clientes e nos mantermos profissionais competitivos. Nós vimos aqui, né, outros cursos lá atrás, né, vimos Power BI, World Class, Manufacturing, gestão de projetos. O último agora, né, que foi um curso assim, que foi bem legal, eu não estava nem com muita expectativa, né, mas que não é um assunto tão estranho, que é gestão de conflitos, algo bem ligado à minha formação de base e tal. E aí, então pensando que todos eles são nutridos pelo tempo. Tudo que a gente faz é nutrido pelo tempo. Então, se é o tempo que nutre tudo que a gente está fazendo, então ele precisa ser muito bem considerado. O tempo nunca muda, né? Tem aqui 60 segundos por minuto, 24 horas por dia, 360 dias por ano, né? Então, independente do meu estado de ânimo, da minha motivação, o tempo é esse, não vai mudar, né? Então, o fato de saber administrá-lo corretamente é o segredo da redação pessoal. Olha, a gente está observando que não tem nada mais legal, né, que você chegar no seu trabalho um pouquinho antes, sua agenda está lá bem organizadinha e tal, seguindo, né, vamos aprender realmente essa diferenciação entre o urgente e o importante, para a gente trabalhar com mais tranquilidade, né? Nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, temos nossas variações emocionais, não é todo dia que eu estou 100% motivado, ou não é todo momento, né? Tenho minhas questões pessoais, né, que eu, como ser humano indivisível, eu não consigo, né, me dividir, né, separar o físico do mental. Eu não consigo viver uma vida que não tenha algum problema, né, algum desarranjo, algum desconforto que me acomete. Então, essas questões, elas estão conosco, né? E aí o nosso grande desafio é conjugar, né, as minhas variações emocionais em questão de motivação, motricidade, comprometimento, engajamento com a equipe e realizar as entregas de uma forma que seja condizente com os requisitos.
E a partir de então, quando a gente consegue fazer isso com tranquilidade, a gente sente aquela satisfação do dever cumprido, né? A gente sente participação, né, tranquila da eficiência organizacional, da eficiência produtiva. Isso vai nos ajudando a sentir, né, no nosso âmago essa maravilhosa sensação de realização pessoal. Então, é muito importante isso. E é altamente contribuinte para a saúde. Eu não sei se nós já tivemos aqui, porque essa é muita coisa, eu acabo que eu não lembro. Já tivemos aqui o curso de 5S, ou se ele está na pauta. Está em pauta, Milena, o curso de 5S? Que é algo também muito importante. Se ele não está em pauta... Então, assim, inclusive, Samira, até você vai me cobrando isso, porque tudo isso que a gente está falando, né, o 5S, né, vamos dizer assim, a metodologia 5S, ela é altamente contribuinte para nós termos uma boa gestão do tempo, né? Aplicar o 5S bem direitinho, que não é só, quando a gente fala 5S, não é só aquela coisinha de arrumar a mesa de trabalho, né? O objetivo do 5S é movimentar indicadores, seja ele horário ou contra-horário, positivo, negativo, por meio de uma organização eficiente e priorização de coisas. Né? O que ajuda muito, nos ajuda muito, né? Quando a gente tem uma boa gestão do tempo, quando eu comungo isso, faço essa comunhão, né, do 5S e a organização da minha agenda, né? Seja ela diária, semanal, mensal e anual. Então, assim, ajuda bastante e é importante a gente já colocar isso como curso, né, seguinte. O tempo não é seu inimigo, como também não é meu inimigo, né? Aí fica aquela questão do e se, né? E se você tivesse planejado melhor aquele encontro? E se você tivesse priorizado aquela viagem? E se você tivesse acordado mais cedo para malhar? Né? Essa última questão aqui, acho que acomete pelo menos metade dos meus alunos aqui no momento, inclusive o próprio professor, né? E se você acordasse mais cedo para malhar, gente, aí teria que ter no meu caso, né, uma academia que começar às 5 horas da manhã, porque a gente começa muito cedo. Mas a gente sabe a importância, né, do exercício físico, né, para a boa qualidade de vida. A gente sabe a importância, né, dessas questões voltadas para a produtividade, inclusive, né? E a gente precisa colocar isso, né, na porta de discussões da adesão da nossa própria vida, inclusive. Eu preciso ter uma vida social, né? O homem, ele é um ser social, né? Foi feito para viver socialmente, então eu preciso ter essa organização da minha vida, o meu tempo para resolver minhas coisas, para ter a minha vida social. Eu preciso ter a minha vida de trabalho, eu preciso fazer uma viagem, lazer, justo depois de um ano todo trabalhando, umas férias. Às vezes você não vai, né, é necessário viajar para um outro país e tal, mas para alguma coisa, né? Para a gente energizar, e naquela linguagem bem popular que a gente fala, né? Recarregar a bateria. Precisa cuidar da nossa saúde, né, do nosso corpo, né, porque quando eu faço exercício físico, eu movimento a minha parte física e eu vou cuidando também da minha saúde mental. Então, isso tudo tem implicações com a minha capacidade produtiva. Se eu tenho uma vida social tranquila, né, eu tenho uma vida social bem estruturada, se eu utilizo bem os meus momentos de lazer, se eu cuido do meu corpo, literalmente, não é nenhum segredo, não é nenhuma colocação absurda, dizer que eu vou estar muito mais tranquilo para trabalhar, vou produzir melhor, né? Vou, inclusive, melhorar o meu humor, que é muito importante, né, para a nossa convivência organizacional, essa questão do humor, que vai direto nos relacionamentos interpessoais, que tem a sua correlação com a qualidade, né, do ambiente de trabalho. Então, a gente vê a importância de a gente sermos organizados em relação às atividades, às entregas e às nossas responsabilidades dentro do espaço de tempo que não muda. Eu só tenho 24 horas por dia. E com essas 24 horas que estão disponíveis para mim, que eu vou organizar a minha vida. E eu preciso colocar dentro dessas 24 horas tudo aquilo que faz bem para mim, para a minha família, minha vida social e para a empresa na qual eu trabalho.
Eu não posso querer tirar algo de um ponto para colocar no outro. Eu não posso tirar o tempo da minha vida social para colocar para o trabalho e vice-versa. Tudo precisa ser muito bem organizado. Né? Então, nesse caso, o tempo ele deixa de ser o meu inimigo e passa a ser o meu grande aliado, a partir do momento que eu começo, então, a entender essa necessidade. Que ele vem no primeiro momento, parece uma coisa simples, gestão do tempo, mas ele é o caminho para a melhoria ou para o aumento da capacidade produtiva. Então, levar isso em consideração é algo muito importante, né? E aí a gente tem que colocar já como um modelo mental, como algo habitual ao nosso dia, que faça parte do nosso modus operandi diário no nosso trabalho. Gerenciar o tempo é a melhor forma de organizar a sua vida e a busca dos seus objetivos pessoais e profissionais. Então, assim, não há nem tanto o que dizer, né, que falar nessa colocação. Estamos aqui claramente que, a partir do momento que eu começo a gerenciar meu tempo, vamos aqui entender, então, assim, 2 pontos importantes. Eu organizo, né, estruturo as minhas atividades dentro do tempo, certo? Então, vamos falar assim, estruturar o tempo que eu tenho para cada coisa, depois eu tenho que gerenciar. Quando eu estruturo, eu estou desenhando, estou colocando lá na agenda, aquilo em termos de importante, urgente, né? E quando eu estou gerenciando, eu estou, então, acompanhando-me dentro desse espaço-tempo, essas entregas que têm que ser feitas, que eu mesmo desenhei, que eu mesmo estruturei e me comprometi com todas elas. Então, assim, não somente colocar no papel, porque o Word, o papel A4, eles estão disponíveis, você pode o que você quiser lá. Eles não vão dizer, não, isso aqui eu não quero. Não, eles não falam, certo? Só obedecem. Mas muito mais importante do que aquilo que eu coloco no papel, que eu coloco lá no meu Word, que eu vou colocar lá na minha agendinha, como eu vou mandar para vocês, eu gerenciar essas entregas, se elas estão realmente acontecendo naquele tempo que foram designados. Para você, quanto vale um minuto, né? Muitas vezes um minuto... essa figurinha aqui é bem importante, né? Duas situações, né? Um minuto muitas vezes não é nada, mas para nós, em termos de trabalhadores, nós trabalhamos com produção, produtividade, então um minuto é muito importante. Né? Em termos logísticos, ou na visão logística, nós levamos em consideração segundos. Né? Nós quando vamos elaborar projeto de melhoria, né? Um Kaizen, coisa do tipo, então cada segundo é muito significativo em termos logísticos. Imagina um minuto. E aqui na situação deste rapaz, esse minuto aqui é extremamente importante, né? Coitado dele, mas enfim. Tudo é relativo, depende de que lado da porta do banheiro você está. Né? Ou seja, muitas vezes a gente vamos falar isso, o lado da mesa, né, em que se está. Uma decisão que tem que ser tomada, já era para ter sido tomada, que ela tem implicações macro dentro da organização. Então, nesse caso, cada minuto que se passa para tomar essa decisão, ela é muito importante, né? O nível de produtividade, nós sabemos que as máquinas, elas trabalham com entregas, né, com produção em termos de segundo. Então, nesse caso, um minuto, né, de uma decisão sobre uma máquina, liga ou não liga, faz a manutenção ou não, é muito significativo, né? Pode levar em consideração uma análise rápida, uma comparação em termos de câmbio ou em termos econômicos no geral, que muitas vezes nesse caso é muito importante. Né? Eu posso dizer, eu vou tomar um cafezinho, eu vou lá tomar um cafezinho 5 minutos e volto. É muito tempo? Não é. Mas muitas vezes aqueles 5 minutos que eu saí para tomar o meu cafezinho, eles eram cruciais para uma decisão muito importante que teria implicações no todo organizacional. Então, assim, ponderar cada situação e ver, né, que a importância de cada minuto. Não é que tem um que é importante, outro não é. Todos têm sua importância, porém, uns eles têm, em momentos, em minutos que eles têm prevalência com essa questão. E aqui as coisas para transformar o tempo em nosso aliado, né? Ou seja, analise seus hábitos, né?
E agora, assim, vem para aquela coisa assim que vai no meu âmago, vai lá dentro de mim e eu preciso levar uma chacoalhada e tal. Então, aí essa questão é analise seus hábitos, né? Contabilize tudo e você irá perceber que com simples mudança na sua rotina será possível ganhar tempo extra para você mesmo. Quando a gente começa a se comprometer com as entregas, mudando o nosso comportamento, olhando para o tempo que nós temos e gerenciando esse tempo, há a grande possibilidade e probabilidade, vamos dizer assim, em termos de estatística, como uma linguagem estatística, no final do dia a gente até ter uns minutinhos de ganho, né, no final, para esticar as pernas, então, de ir para a nossa casa, entregar tudo dentro dos horários combinados, responder aos requisitos organizacionais diários, mensais, semanais e mensais, tudo a parte da nossa mudança de hábitos, né? Que é aquilo que eu faço diariamente, com recorrência, que se torna quase que uma coisa automática. Abre até uma lacuna aqui, né? Claro que se preconiza agora algo que é muito importante para, em termos de competitividade organizacional, né? Que agora nós estamos na sociedade do conhecimento, né? As empresas elas já perceberam que o conhecimento organizacional é a mola propulsora do negócio. E esse conhecimento ele é adquirido, ele é praticado, colocado em prática por meio das pessoas. Tá? Em uma colocação mais geral, então as empresas já entenderam a importância de seu corpo funcional, seus talentos estarem em processo de aprendizagem contínua, né? Ou a geração de conhecimento contínuo, né? Para levar a aprendizagem organizacional. Ok. E na outra ponta, né, já se preconiza, né, a literatura, e é uma verdade, que um dos caminhos que leva à aprendizagem organizacional nós chamamos as conexões, né? E conexões é essa que as redes sociais contribuem muito bem. Ok, tranquilo. Então, já entendemos aqui que utilizar redes sociais no momento de trabalho é algo producente, até certo ponto, né? E aí, a rede social mal utilizada, nós sabemos que é o WhatsApp, né? Nós todos usamos o WhatsApp e tal. Não é todos, mas pelo menos vamos dizer assim, 95% das pessoas utilizam o WhatsApp. Quando vai ter um outro, um Instagram, um Twitter, que essa coisa toda, mas sempre estamos usando o WhatsApp, que já estão até uma das ferramentas para nos ajudar nessa comunicação mais rápida. E é um caminho também para gerar conhecimento organizacional, geração de conhecimento. Ok? Mas aí o hábito, né, do WhatsApp, aquela coisa dizer, gostosa, que é a mensagem instantânea, uma resposta instantânea, aquela coisa muito rápida, né, nos colocou em uma situação, vamos dizer assim, condicionante de estar o tempo inteiro sempre olhando o WhatsApp. Agora mesmo eu fiz aqui uma questão, foi no WhatsApp, eu já resolvi 4 questões em 2 cliques, né, ajuda. Essa troca de mensagem, troca de ponto de vista, discussões via as redes sociais é importante para gerar conhecimento. O que não pode ser algo que consuma muito tempo. Então, o hábito do WhatsApp, ele pode ser, para mim, producente ou contraproducente. Então, a partir do momento que eu vejo que ele se torna um hábito, para mim, contraproducente, eu tenho que rever, por meio de uma análise, e então estruturar uma forma de usar o WhatsApp, que a gente não empresa nenhuma que entende, né, essa contemporaneidade, ela vai proibir que as pessoas usem o WhatsApp, vai proibir que se use o Twitter, essas coisas todas. O que não pode é que o hábito de usar as redes sociais se torne algo contra mim. Em vez de ser meu amigo, meu aliado, se torne meu algoz, né, e começam a ter implicações na minha capacidade produtiva e nas minhas entregas. Então, isso é um dos pontos, né? Claro, não vou falar todos, porque nós também não temos nem tempo. Mas a questão de análise dos hábitos, como é que eu me comporto, como é que eu trabalho, é muito importante em termos de gestão do tempo e capacidade produtiva. Isso aí é cada um fazendo sua autoanálise, se auto-observando, se auto-introspectando para encontrar, então, espaços
para a melhoria, né, do seu modus operandi, do seu comportamento, e que, de modo que ele possa se fortalecer e se desvencilhar de hábitos que possam colocar em risco, né, ou atrapalhar a sua capacidade produtiva enquanto colaborador. Okay? Segundo, né, use sua rotina a seu favor. Crie uma rotina simples, com hábitos que te permitam desempenhar suas atividades de forma assertiva e eficaz. Não adianta se achar o He-Man da história, eu quero uma agenda robusta, quero fazer um monte de coisa, eu consigo tomar tais decisões, eu consigo fazer um monte de coisa. Não adianta isso. Porque isso, no final, vai gerar uma frustração, uma tristeza ou até mesmo um problema. Né? Então, a gente organiza a nossa agenda de uma forma coerente, né? de uma forma que seja realizável, né? Que realmente a gente consiga ter uma resposta positiva, né? De forma que ela seja assim muito clara, né? Quando coloca ela seja assertiva e eficaz. Assertiva em termos de compreensão e alcance do objetivo, né? E eficaz com essa entrega. Claro, se eu consigo, além de eficaz, ainda colocar eficiente, melhor, eu estou entregando, né? Realizando as minhas entregas, né? Como devem ser feitas, e estou conseguindo fazer isso com uma economia de algum recurso que, se no nosso caso aqui estamos falando de tempo, o tempo também é um recurso, né, que está cada dia mais escasso, né, e que é muito requisitado, porque é por meio do tempo que todas as coisas se realizam, ou dentro do tempo que as coisas se realizam. Então, ter essa rotina de trabalho, né, organizada para que seja assertiva e eficaz e, de preferência, eficiente, então é o que nós chamamos de uma boa gestão do tempo, né, em termos profissionais. E, no final, o terceiro ponto, né, tenha em mente os benefícios, ou seja, a motivação potencializa os resultados. Claro, quanto mais no dia que eu chego no meu trabalho, eu consigo chegar pelo menos 10 minutos antes, né, que eu tenho ali meus 2 minutos para tomar uma água, mais 3 minutos para tomar um cafezinho ali, e eu tenho mais 5 minutos sentado ali na minha mesa, no meu posto de trabalho, como seja, enfim, né, em termos ergonômicos, eu estou ali, né, e eu tenho ali meus 5 minutinhos para ficar refletindo, até iniciar mesmo as atividades, então isso me dá mais tranquilidade, eu já começo, né, as atividades de uma forma mais tranquila, mais estruturada, eu já pensei, organizei, então, certamente, os meus resultados, eles tendem a ser mais competitivos, melhores, vamos dizer assim, em termos de qualidade. Uma boa gestão do tempo permite, né? Primeiro, sensação de realização e maior controle do trabalho, né? Ou seja, quando no meu caso, a cada dia que eu termino o meu dia de trabalho, eu começo então a ver quais são as minhas atividades para o dia seguinte. E como que eu vou fazer, quais são as que são urgentes, quais são importantes, né? Ter isso em mente para que eu possa então estar realizando de uma forma que seja assertiva e eficaz. Eu preciso ter as minhas entregas. O tempo de trabalho é só aquele, não haverá outro. Então, é naquele espaço de tempo que eu tenho que me organizar, né? E entregar o que está sendo requisitado. Essa sensação de realização, né, ela é muito importante para o trabalhador. Isso contribui substancialmente com a qualidade de vida, né, no trabalho, como também em termos de saúde física e mental. Né, alcance de objetivos com segurança e objetividade, você já faz essa boa gestão, consegue ter esses objetivos de uma forma mais segura, mais, vamos dizer assim, mais distante da probabilidade de erros, né, de inadequações, né, e se realmente aquilo que precisa ser entregue. Se eu tenho uma meta diária, que é produzir, entregar 100 peças produzidas, tal, naquele espaço-tempo, claro que eu tenho que organizar meu tempo. Eu tenho o seguinte, eu preciso de quantos minutos para produzir uma peça? Beleza. Então, eu só tenho que entregar 100 peças diárias, e cada peça eu necessito de 20 minutos, né? E eu estou sabendo que aí no meu tempo de trabalho, né? Eu tenho, vamos imaginar, 8 horas trabalhando, cada hora 60 minutos, eu tenho 480 minutos, né? E 480 minutos dividido por 20 vai dar quanto? 24 peças. Eu digo, é isso? Se cada peça são 20 minutos, eu digo, ó, eu não consigo entregar, por exemplo, 30 peças por dia,
porque eu preciso de 20 minutos para cada peça. Então a gente ter essa realidade, esses cálculos, né? Isso é importante para saber, então, como é que eu vou então organizar meu tempo. Ah, mas eu não tenho. Vamos, então, pensar agora na outra ponta, na melhoria. Vamos fazer um Kaizen, como digital. Nós já ouvimos aqui sobre Kaizen. Vamos ver se a gente consegue, então, produzir uma peça com 15 minutos. Ah, ótimo, então, perfeito. Então, aí, com 15 minutos, em 40 minutos, eu já consigo entregar 20, 32 peças, as coisas já melhoraram. Então, eu já vejo que eu tenho aí como entregar minhas 32 peças e ainda vai me sobrar alguns minutinhos, vamos imaginar assim. É isso? 10 peças, 150, é isso mesmo. Em quase 50 minutos, eu tenho 15 minutos para cada peça, então eu consigo produzir 30 peças, mais 30 minutos, isso mesmo. 32 peças, se não fiz o cálculo rápido aqui e errei. Mas, basicamente isso. Então, é importante eu ter também esse quantitativo do tempo de execução de cada atividade, de produção de cada peça, para que eu possa organizar a minha agenda, para que eu possa organizar o meu tempo e realmente entregar. Quando nós estamos falando em cálculos, né, estamos falando em tempo de produção, não dá para dizer assim, ir na base do achismo, né, do que eu acho, eu imagino, não. Nós pensamos, né, com as nossas mentes e também com as nossas mãos. Matemática pensa mais com a mão do que com a cabeça. Então, eu tenho que ir para a matemática mesmo e calcular o tempo. Qual o tempo que eu necessito para reduzir, para elaborar uma nota fiscal, para fazer uma nota fiscal, sei lá, para fazer um relatório, tudo eu tenho em mente o tempo de execução, para que eu possa organizar. Se eu não tenho em mente esses valores, esses dados, como é que eu vou organizar a minha agenda? Então, isso requer de mim ter um momento que eu vou, então, fazer o cálculo do tempo de execução das minhas atividades. E, então, organizar dentro da minha agenda, as minhas atividades, de acordo com o tempo de execução que é necessário, né? Eu tenho uma entrega de 20 peças, né? Acabamos de falar aqui. 30 peças, cada peça eu acho 20 minutos. E eu fico ali loucura para entregar 20 peças, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque o tempo ele não vai se esticar. O tempo é aquele, eu não consigo acrescentar minutos. Então, eu preciso rever. Ou nós vamos rever essa meta, ou então vamos rever aqui um projeto de melhoria robusto para reduzir o tempo de execução. Mas algo tem que ser feito para que eu possa entregar dentro daquele requisitado, levando em consideração o fator tempo, porque ele não muda. A gente não precisa, não adianta querer correr achando que vai conseguir algo que o tempo ele não permite, porque ele está na sua gênese, uma característica matemática, valor, ele é valorado e esse valor ele não muda, né? Como o preço de um produto, que você aumenta o preço, diminui o preço. O tempo aqui são 8 horas, 480 minutos e é aquilo ali que eu tenho. Eu tenho que então gerenciar o meu tempo, as minhas atividades naqueles minutos que eu tenho disponível. Também aumenta o sucesso, aumenta o desempenho no trabalho, permite que você aproveite mais a vida, isso é muito importante, a gente conseguir desempenhar tudo nosso naquelas 8 horas. Eu, pessoalmente, né, eu sou contra essa questão de levar trabalho para casa. Eu digo assim, eu imagino, né, e vou até colocar aqui de uma forma mais segura, isso eu falando, né, nada de literatura, que essa questão de levar trabalho para casa, não deu para fazer no posto de trabalho, geralmente isso é mais coisa de administrativo. É uma consequência de uma má gestão do tempo. Quando eu consigo organizar o meu tempo, a minha agenda, eu não levo trabalho para casa. Porque se duas questões, ou eu não gerenciei meu tempo, ou eu não utilizei o tempo de uma forma eficiente, eficaz e eficiente, ou eu estou me comprometendo com entregas que eu não tenho a capacidade de fazer no tempo de trabalho. Então, eu preciso rever minhas posições, rever minhas decisões, para que eu possa ter uma vida tranquila, que isso é justo, né? Trabalhar e depois ter o nosso tempo para resolver as outras questões sociais, familiares e etc. E no autocolocação, mantém o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu tenho minha vida pessoal, eu tenho vida. Existe vida além da empresa, do posto de trabalho, e eu tenho vida também além também da minha vida pessoal e familiar.
eu tenho minha vida no trabalho. Então, assim, eu tenho que saber manter o equilíbrio entre os vários pontos em que eu tenho que viver a minha vida, de forma que eu me sinta tranquilo, né, satisfeito, e eu consiga entregar em todos os pontos que cada área da nossa vida que nós estamos, nós temos algo para ser entregue. Se eu estou em casa, eu tenho coisa para entregar na minha casa. Se estou no social, também tenho, né? Não é justo eu estar no final de semana e nós estamos ali conversando, sei lá, um lazer, uma praia, e eu estar ali levando relatório para corrigir, coisa e tal, como já aconteceu muito, não, vamos dizer, algumas vezes, não, quando eu iniciei a minha carreira como professor, que eu ficava no final de semana, onde eu ia, levava aquele monte de prova para corrigir. E trabalhos, coisas assim, eu disse, não, isso não está certo. Não está certo. Primeira coisa, eu não sou pago para estar aqui nesse momento fazendo esses trabalhos. Então, então eu vou começar a organizar. E aí eu vi que era possível organizar melhor as coisas e eu fazer tudo aquilo no meu tempo de trabalho que me era destinado e acabou que deu certo. Então a gente precisa estar bem atento a isso para manter cada coisa no seu lugar. Saber onde quer chegar é o primeiro passo para chegar lá. Então, assim, é aquela coisa bem de você ser objetivo e olhar para o alvo, né? E organizar a sua vida de modo que você consiga alcançar os seus objetivos, em termos pessoais, sociais e familiares, inclusive também no trabalho. E aí, o que te impede, né? O que pode nos impedir de gerenciar bem o nosso tempo, né? E nós temos aqui os nossos sabotadores internos. Quando eu falo de sabotadores internos, eu estou falando eu mesmo sabotando o meu tempo. Tipo, eu tenho lá minha organização e tal, eu sei, eu tenho consciência e conhecimento daquilo que eu tenho que fazer, e de repente eu vou ao meu cafezinho e eu fico lá, tomo um cafezinho em 3 minutos e fico mais 10 conversando coisas que pode ficar para depois. Então, eu começo a me auto-sabotar. Ninguém está me sabotando, só eu mesmo. Né? Eu sento para trabalhar, em vez de iniciar minhas atividades, eu ficaria ainda olhando o WhatsApp, eu vou lá no meu e-mail, fico lá no meu e-mail pessoal. A gente tem que ter esse cuidado. O e-mail pessoal é no meu momento de intervalo na minha casa. No meu trabalho, eu tenho que estar olhando o meu e-mail corporativo, meu e-mail, a não ser que no meu e-mail pessoal existam algumas informações que são importantes para me desenvolver minha atividade. Do contrário, então, se eu não tiver cuidado, eu não ficar atento, né, com os meus hábitos, né, que o hábito é uma coisa estranha, porque ele é condicionante, que você faz no automático, né, e então eu começo a me auto-sabotar, e aí isso é totalmente contraproducente. Falta de prioridade, ou seja, não priorizar realmente o que é prioritário. Então, se é no meu trabalho, o que é prioritário por cada momento, né? Inclusive, quando a gente faz o 5S, que eu deixo a minha mesa mais organizadinha, eu começo a ver realmente, né, o que é prioritário. Eu vou colocando mais distante aquilo que não tem tanta prioridade e colocando mais próximo de mim aquilo que realmente tem prioridade e entrega mais rápida, que eu preciso, então, entregar em termos que não é só urgente, ela é importante, que está ligado, né, aos resultados, à estratégia do negócio, da empresa, da qual eu faço parte. Aqui não temos, na terceira colocação, em termos de liderança, a capacidade de delegar. Muitas vezes a gente não faz essas delegações corretas, não passa esse correto para as pessoas, e acaba que a gente, então, a coisa fica atropelada. E o líder, uma vez que ele passa, que ele delega as atividades, que ele tem o dever, inclusive, de delegar, de entregar poder para que as pessoas elas façam as coisas, uma vez entregue, está entregue. Então, ele só tem ali que estar acompanhando, mas ele não tem que estar intervindo, porque isso faz com que você atrapalhe a condução do gerenciamento do tempo seu e da pessoa a qual você delegou aquelas coisas. Muitas vezes, por não delegar, ele pode também absorver tudo para ele, e aquele líder que quer ser altamente participativo, quer estar em tudo, quer estar com o olho em todos os lugares, e ninguém consegue isso, e acaba sendo uma situação embaraçosa e totalmente contraproducente. O que se busca, né, no nosso debate é fazer com que nós consigamos trabalhar de uma maneira salutar e producente, melhorar a nossa produtividade. Então, tudo que a gente vai falar aqui, sempre olhando para a questão de produtividade, entrega, né, as entregas requeridas no tempo devido.
falta de foco, né? Saber dizer não, eu tenho que ter um foco. O que é um foco? É onde eu quero chegar, é o meu objetivo maior. E nesse inteirinho, né, chega um momento que eu preciso dizer não para algumas coisas. Vamos organizar aqui o nosso happy hour de hoje. Não, peraí, calma. Né? O happy hour nós vamos então organizar isso aí num momento de intervalo. Agora é momento de trabalhar. Tipo assim, um exemplo mais prático, né? Mas a gente observa que durante o dia nós perdemos alguns minutos que são preciosos, né? Nos afastando do foco e muitas vezes a nossa incapacidade ou a nossa, vamos dizer assim, o nosso desejo de não querer dizer não, né? Mas assim como a gente tem a satisfação de dizer sim, nós também precisamos ter e incorporar o dever de dizer não em algumas situações, né, para que a gente possa trabalhar melhor. E aqui a geração do tempo, né? As gerações, né, da administração do tempo. Aí vem aqui a primeira geração. As pessoas tinham lista de coisas para fazer, né? Ou seja, né, a fonte, né, desse livro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí as pessoas tinham lista de coisas para fazer, o que dava aquela sensação temporária de realização. Ou seja, uma geração que simplesmente reagia a tudo que aparentemente precisava ser feito. E que a gente quer aqui não é que eu esteja reativo, né? Respondendo a ações impostas. O ideal é que nós sejamos proativos, né? Estamos já realizando tarefas, coisas, nos posicionando a situações que ainda virão, que quando elas aparecem, então já estamos com algo já encaminhado, algo já feito, não simplesmente somente reagindo àquilo que já foi imposto, né? Seja aquela lista de coisas para fazer, não, eu tenho tudo bem para fazer, mas eu preciso me antepor a muitas dessas coisas. A segunda geração, com o controle um pouco maior do tempo, eles fazem planos e projetos. Aí já vai melhorando. Já existe um planejamento que é muito importante, né? Existe um projeto já elaborado ou em elaboração a ser entregue, né? E aí, no entanto, não existem prioridades e o planejamento não leva em conta valores e metas. E aí volta a um ponto importante, né? Sem meta não existe gerenciamento. Os valores, eles norteiam o comportamento. Se eu não tenho valores que vão nortear o comportamento das pessoas, se eu não tenho meta que me dá o caminho do gerenciamento, então eu estou no meio de uma grande confusão. Então, aí não há possibilidade de um gerenciamento eficaz. E isso é muito importante, ter essas convicções. E a terceira geração, com as suas metas estabelecidas, as pessoas da terceira geração, ainda que com uma visão limitada, fazem um planejamento diário e dão prioridades a certas atividades. Mas tem que questionar a sua real importância. É um planejamento que, em geral, prioriza problemas. As coisas que já evoluíram, né, dessa terceira geração, mas ainda não há mesmo com esse planejamento diário, ainda não há uma visão ou um debruçar maior sobre aquilo que a gente chama de importância, né, a prevalência das coisas, né, que é muito importante considerar o importante. Pronto, vamos pensar em linguagem assim, mesmo que redundante, mas real, né? Então a gente precisa priorizar, estar atento, priorizando aquilo que é importante, que senão a gente acaba, como está aqui, né, colocar para nós, priorizando os problemas. E a gestão do tempo, ela tem como papel também se antepor a possíveis problemas que possam acontecer lá na frente. Um bom gerenciamento do tempo para a execução das atividades, da vida no sentido geral, ela ajuda bastante nós a evitarmos problemas futuros, né, em termos pessoais, profissionais e organizacionais. A quarta geração, uma geração que parte do princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Concentra o seu tempo em atividades importantes, organizando e planejando dentro de um contexto semanal, orientado por valores e metas de médio e longo prazo. Beleza. E aqui, o foco principal, né, nos relacionamentos e resultados. A coisa agora já começou a melhorar. E aqui, quando a gente fala essas metas de médio e longo prazo, a gente começa a pensar o seguinte, né, em termos pessoal. Aí agora uma coisa bem forte, a gente traçarmos ou desenhar um objetivo, né,
quem eu quero ser, onde eu quero estar daqui a 15 anos. Isso é um 2022 e eu coloco assim, onde eu quero estar, o que eu quero conquistar, o que eu quero ser em 2037. Aí fala, poxa, 15 anos é muito tempo, muita coisa vai acontecer. A tecnologia ela vai evoluir ao ponto da gente ser transladado de um estado para outro. Enfim, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe nada, é tudo muito louco. Mas é importante a gente ter isso desenhado, né, essa visão de futuro, para que eu possa, então, a partir dessa visão de longo prazo, fazer aquilo que a gente chama de desdobramento das metas. Né? Aí, claro, vai entrar, vamos falar aqui em termos organizacionais, né? O KPI e a OKR, por exemplo, né? Onde eu quero estar e onde eu estou. O KPI é o meu objetivo-chave e tal. Eu quero estar em tal ponto daqui a 15 anos. E a OKR, onde eu estou no momento, como é que os resultados que eu estou entregando nesse momento, eles estão indo ao encontro do objetivo maior, que é o meu KPI lá na frente. Né? Então, fazendo essa comparação, essa analogia, esse comparativo entre onde eu quero chegar e como eu estou, então vou desdobrando as metas. Aí eu vou trazer para as metas de médio prazo, né, daqui a 5, 10 anos, e depois eu trago para as médias de curto prazo, um ano, um mês, uma semana, um dia. Então, eu vou vivendo diariamente com metas diárias para uma entrega semanal, as semanas vai gerar uma entrega mensal, mensal, anual, até que eu chego na minha meta macro maior, né, que é lá nos meus 15 anos. Ah, eu digo, daqui a 15 anos eu quero estar aposentado, eu quero estar morando na Europa, sei lá, no país lá, e eu quero ter uma casa, sei lá, bem afastada da cidade, vamos ver tranquilo e tal. E quanto custa isso? Quantos milhões um negócio desse? Tal. Beleza, vamos falar então, deve ser uns 2 milhões de reais. Poxa, então estou dizendo que daqui a 15 anos eu quero ter pelo menos ganho uns 4 milhões, que eu não vou ficar dentro de uma casa sem comer, eu preciso comer e tal. Poxa, então, para que daqui a se eu estou falando que eu quero ter 4 milhões daqui a 4 anos, então significa que com 10 anos eu vou estar pelo menos com uns 3 milhões, com 5 anos, 2 milhões, perfeito. E aí, 5 milhões por 5 anos significa eu ter cada ano juntar 200 mil, perfeito. 200 mil por ano eu vou dividir por 12, dá, poxa, dá um bom dinheirinho, 10, 15, 180... 15, vamos dizer, mas então que eu tenho que ter 17 mil por mês, poxa, 17 mil por mês, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ser um diretor de uma empresa, então, e aí fica aquela coisa, então, para que eu seja um diretor, ganhe no mínimo 17 mil, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que organizar a minha vida, o que é que eu tenho que priorizar. Então, a gente começa a ver uma meta macro, é uma meta meso, vamos dizer assim, né? Então, vamos fazer uma meta macro, e depois a gente vai fazendo esse desdobramento de meta, como vocês que trabalham, claro, fazem isso constantemente, vivem, né, nesse inteirinho que é a meta, né, e o desenvolvimento das metas para que alcance os resultados. Então, assim, é importante ter isso. E essa quarta geração já pensa isso, já pensa uma meta maior lá na frente, pelo menos eu penso, né? A gente sabe que nós estamos vivendo agora já para o futuro, né? Temos... infelizmente, para uma boa parte da população tem mais passado do que futuro. Então, assim, não dá para ficar vacilando, tem que ter essa organização, mas, voltando aqui, né, a nossa discussão tranquila, fazer, ter a coragem de fazer, né, esse escalonamento, estabelecer essa meta, né, de longo prazo, depois uma de médio prazo e de curto prazo para o alcance. Então, a nova geração já pensa assim. Você também pensa, tem objetivos. A outra pessoa pensa, não, eu quero ter um carro, eu quero estar com uma casa boa, estar aqui na minha cidade, um carro. Aí você vai ter que quantificar isso aí, porque não vai surgir do nada, né? Quanto custa uma casa, como eu quero, quanto custa um carro, hoje, inclusive, né? Aí você vai ter que ter uma ideia, mais ou menos, de variação de câmbio, de moeda, sei lá, imóvel, e ver daqui a 15 anos quanto custaria e começar, então, a organizar. Então, essa é a nova geração, né? Nós estamos vivendo essa quarta geração, mas tudo isso só acontece a partir de uma excelente organização e gerenciamento do tempo. Eu vou dar 10 horas, nossa. E aqui os princípios, né, de uma boa gestão do tempo. O som está chegando tranquilo aí para vocês? Alô? Tá sim, tá sim. Tá me ouvindo. Se você não está me ouvindo, então todo mundo está ouvindo, acredito eu. Então vamos lá.
E vamos então ver esses princípios. Aqui fala aqui, ó, primeiro, princípio 1. Faça uma lista das tarefas que você precisa executar diariamente e concentre-se nelas até que todas estejam executadas. Nós vamos ver nesse princípio que vamos ver um ponto e contraponto. Aí ele fala aqui, ó, até que todas estejam executadas. Vamos ver agora ao contraponto. Parece correto, não é mesmo? Nem tanto. Atacar toda a sua lista de itens diário não é o suficiente para uma adequada gestão do tempo. Sua rotina deve ser planejada e priorizada para que você consiga realizar as tarefas certas no momento certo. Então, não adianta eu ficar atacando tudo que eu tenho que fazer tudo, eu tenho que passar um e-mail, eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que levar esse material ali, eu tenho que recolher água ali, e aquela loucura, não. Eu tenho que ter um escalonamento das minhas atividades, priorizando as atividades, para que eu possa, então, ter entregas tranquilas dentro do tempo determinado. Vamos imaginar aqui, para que eu faça uma entrega, né, de um relatório, eu preciso primeiro passar o e-mail requisitando, vamos dizer assim, algumas informações. Eu preciso fazer uma análise do meu banco de dados para gerar, então, um estudo analítico e depois, então, gerar esse relatório. Aí, se eu ficar de fazer o relatório antes de fazer essa análise, ou antes de passar o e-mail, eu começo a me enrolar todo e, no fim, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Então, não é sair atacando tudo, é organizar em uma agenda por ordem de prevalência. Existe até, nós precisamos até entender que existe nessa organização atividades bem no estilo da gestão do projeto, antecessora e sucessora, atividades que uma tem independência da outra. Eu só consigo fazer uma depois que eu executo a outra. Eu preciso fazer essa para poder dar andamento na outra, porque a próxima depende do resultado dessa. Então, a gente tem essa organização, tá? Então, não é só sair atacando, mas atacar as atividades, segui-las e persegui-las, mas dentro dessa ordem de prevalência e de prioridade. Então, somente fazer por fazer, isso é uma loucura, não vai gerar um resultado satisfatório. Se conseguir fazer tudo, que geralmente a gente não consegue. Ou organiza tudo em ordem de prioridade, levando em consideração o tempo de execução e tempo disponível, ou então a gente não consegue ter entregas que sejam objetivas, ou assertivas e eficazes. Princípio 2. Cuide primeiro dos assuntos urgentes, que a gente já tinha sinalizado lá atrás. Diz assim, ó, cuidar primeiro do que é urgente. Olha só que coisa interessante. Se partimos do princípio do que é urgente, é sempre importante. Essa afirmativa estaria correta. No entanto, não é exatamente assim que as coisas acontecem. Assuntos urgentes podem ser importantes, mas não necessariamente. Cuide daquilo que é prioritário. Vamos lá. Vamos aqui, temos dentro do termo e abordagem organizacional, né, separando esses dois pontos que são distintos. O que é urgente é aquilo que precisa ser feito. Urgente é que precisa ser feito. Precisa ser feito. Não vou colocar assim, tem que ser feito, porque isso é muito impositivo, é muito imperioso, vamos dizer assim. Não sei se essa palavra está colocada, ok. Beleza. E o que é importante é aquilo que está diretamente ligado com a estratégia organizacional, com os objetivos do negócio. Então, eu tenho que saber separar muito bem isso. Nós temos que fazer primeiro o que é importante, o que está diretamente ligado à estratégia do negócio. Aquilo que está voltado diretamente para os indicadores, principalmente aquilo que são os indicadores chaves, os famosos KPIs. Nós vamos precisar ter um tempo aqui também para a gente falar sobre KPI, falar sobre indicadores de gestão operacionais, que tudo isso é muito importante no nosso estudo, nesses cursos que a gente tem feito, porque eles estão imbricados, não tem como separar uma coisa da outra. E principalmente agora que é o novo que está em pauta, que a gente já precisa começar a discutir, que são as famosas OKRs, né? Que são os resultados e objetivos chaves. Então, coloque isso na mente. Separar o que é urgente e o que é importante. Urgente é um incêndio, beleza, vamos dizer, é um pequeno incêndio, está pegando fogo. Mas aqui o que é importante está ligado com o negócio. Então, nós realizamos as atividades importantes, que estão ligadas à estratégia do negócio, ligado aos indicadores, aquele que a gente está olhando
lá o CEO, o estratégico está de olho naqueles indicadores, na movimentação satisfatória, então nós temos que estar em cima dessas questões que são importantes. Que muitas vezes o que é urgente, ele não é importante. Nem tudo que é urgente dentro de uma organização, literalmente é importante. Você está ligado com a estratégia do negócio. Ouviu, Milena? Você sabe diferenciar o urgente do importante? Urgente é algo que exige a nossa atenção imediata, aquilo que é imposto a nós. Importante é aquilo que está relacionado com os resultados. Então, separar esses dois pontos é algo extremamente importante na gestão do tempo. Princípio 3, distribua uniformemente sua carga de trabalho. É um princípio. E agora vem o contraponto. Uma carga de trabalho uniforme, em que todas as tarefas são tratadas da mesma forma, não consegue atender às suas necessidades. Que nem todas as atividades elas são tratadas da mesma forma. Eu tenho uma série de coisas para resolver hoje, né? Ok. Mas eu tenho aquilo que é importante, né? Que eu estou fazendo. Então, aí eu poderia eu tenho reunião 11 horas, na verdade, eu tenho reunião que é 9 horas, né? É nossa reunião diária para a gente se encontrar e tal. Tenho e-mails para passar, eu tenho outra aula para gravar, tenho que gravar uma aula para uns alunos e outras coisas. E aí eu tenho tudo isso para fazer, mas dentro dessa constelação de atividades, eu tenho essa aula que eu estou aqui com vocês, que para nós, ela não é uma coisa urgente, ela é importante, que está ligado com a nossa estratégia, está ligado com os nossos objetivos. Nós temos uma documentação, um acordo firmado de parceria que para nós é estratégico. Então, nesse caso, essa aula hoje, ela é algo importante. Gravar a aula, ela é urgente, que o aluno quer estudar, são os alunos do curso lá de Power BI. Se reunir é algo urgente, mas nesse momento que é importante, no caso, é a nossa aula aqui. Terminando a aula, vamos ver então qual é a próxima atividade que é considerada importante. Eu vejo a nossa reunião, né, para alinhar pontos, né, estabelecer metas, objetivos. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Fazer tudo o que eu tenho que fazer sem estabelecer prioridade que vai me dar um resultado satisfatório. Né? Distribuir uniformemente a carga de trabalho. Não é, por exemplo, eu tenho aqui uma aula com vocês, são 2 horas, uma reunião são 30 minutos. Então, eu não posso distribuir uniformemente 2 horas para a aula com os alunos lá da ECIP, 2 horas para a reunião, 2 horas não sei o que, não é dessa forma. Eu tenho que ver o tempo para cada atividade e priorizar aquilo que realmente é importante. Né? Não somente priorizar o que é prioritário, que quando eu vou nessa visão de priorizar o prioritário, eu posso ir para a minha subjetividade e achar que prioritário para mim é isso, mas a gente prioriza o que é importante. Eu me desvencilho das minhas questões pessoais e eu abraço as questões organizacionais. Pode ser para mim importante, mas não ser para a organização. Para mim não é importante, mas para a organização é. Então, no nosso caso aqui, em termos de vida no trabalho, nós priorizamos o que é importante. Está relacionado com a estratégia organizacional. E aqui o teste prático, né? E você tem gerenciado seu tempo. Isso aqui é um dos materiais que eu vou mandar para vocês. Então, que vocês vão receber e a gente discute na próxima terça-feira. Antes de tudo, né, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, né, de mim mesmo. Quando nós falamos em auto, sempre a gente coloca esse prefixo, vamos dizer assim, auto, antes de uma palavra, né, uma raiz, vamos dizer assim. Eu estou falando de mim para mim mesmo, uma introspecção, autoconhecimento, autoestima, autorrespeito, enfim. E aqui eu estou falando do autoconhecimento. Então, eu me conhecendo, eu buscando me conhecer. Antes de tudo, você precisa do autoconhecimento. Não tem como executar uma gestão do tempo eficiente se não houver um equilíbrio. Tem que equilibrar as coisas. É importante conhecer cada uma das áreas da sua vida e como elas estão sendo priorizadas na sua gestão do tempo, para então você poder traçar um plano de ação para a melhoria desses pontos.
Então, primeiro eu tenho que ter um autoconhecimento, minhas capacidades. A partir desse conhecimento, eu vejo, então, as áreas da minha vida, como é que eu estou distribuindo a execução das atividades, a minha presença nessas áreas, e depois, então, fazer uma ordem de prevalência, de importância para cada área dessa. Isso significa o início de uma boa gestão do tempo. Eu tenho que me conhecer, saber das minhas capacidades, e o que eu tenho que fazer e entregar em termos diário, semanal, mensal, e até mesmo anual. Existem métricas que são anuais, a gente tem que perseguir elas diariamente, né? Por meio de um desdobramento. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Na outra ponta do auto, nós temos o hétero, né? O autoconhecimento e o heteroconhecimento. Quando vocês verem lá uma parte falando hétero, né? Heteroconceito, heterorrespeito, autorrespeito, heterorrespeito. Enquanto o auto é como eu me vejo, quando eu me introspecto e vejo, o hétero não é como o outro me vê. O hétero é como eu imagino que o outro me vê, como eu imagino que o outro me conhece. Tudo é a partir do meu conhecimento. Eu para mim mesmo e eu para o outro na minha imaginação, no meu imaginário. E também vai estar você também essa questão da roda da vida, eu vou mandar para vocês, e vocês vão fazer, a gente vamos discutir também na próxima aula, é um outro arquivo. Ok? E lá vai estar bem direitinho, vocês vão ver lá em 4 pontos, o pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida, a distribuição, e vocês vão então executar tudinho, e vai ter lá, a partir do momento vocês vão ver, por exemplo, aqui, o pessoal, está distribuído em saúde, exposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio. Então, você vai pensar de 0 a 10, né? E o 10 é o desejável, tem que ser real nessa hora, e vamos então colocar o número que nós estamos adequado. Tipo assim, saúde e exposição. Diga assim, ó, a minha saúde é a minha exposição para a saúde, para me cuidar. Como é que está? De 0 a 10. Eu vou lá e coloco um número, né? Em termos honestos, inclusive. E aí, então, ele vai gerar esse gráfico de radar, e nós vamos ver, então, como é que nós estamos. Você vai ver, então, a sua situação. O ideal, como desejava, é que todos os pontos sejam 10, mas o 10 quase nunca acontece, né? Porque existem muitas lacunas. Eu nunca estou 100% da minha saúde à disposição. Eu nunca estive, não vamos dizer, eu, pessoal, né? Não é todo mundo é igual, não. Desenvolvimento intelectual. Como é que eu vou dizer que nós estamos sempre, com 10, que seria 100%, com essas mudanças ao todo tempo? Como é que eu vou dizer que eu tenho um equilíbrio emocional 100%, porque eu nunca me desequilibro se eu sou ser humano? O que não pode isso acontecer com muita recorrência, né? O que é diferente. Ok? Então, vocês vão ter lá e vocês fazem esse exercício, a gente pode até discutir na próxima aula. Vou enviar para vocês. E então, partindo aqui, nós temos aqui o módulo 2, né? Eu vou abrir aqui uma lacuna, vou voltar aqui na sala de aula, e nós vamos, então, ver o que vocês têm a falar, se alguém quer falar alguma, que para mim é importante ouvi-los. Alguém tem alguma coisa para falar, algo perguntar? Eis o momento. Todo mundo mudo. Nada? Deixa eu ver quem está aqui. Carinho. Marcelo Silva. Esses 10 aqui. Amanda, Gabriel. Ninguém tem nada a falar. Karine Rafael. Marisa, Marcelo. Beleza, vamos lá, vamos seguir. E aqui então, vamos aqui partir, né, para o nosso módulo 2, né, que é a gestão do tempo e planejamento pessoal. São 10 horas e 4 minutos, né, vamos então até as 10h25, deixar mais lá na frente 5 minutos. E então vamos ver a importância do autoconhecimento, né, isso nós vamos ver lá na terça-feira, né, essa tarefa prática, vamos discutir a roda da vida, e os passo a passo para o planejamento pessoal, crie novos hábitos, superando o
a procrastinação, que é o nosso grande inimigo, né? Vamos dizer assim. Você está aqui na sala, Milena? Sim. Aqui na sala eu só vi, acho que eu só vi Karine, né? Então vamos lá. Vamos vivo, vamos seguindo. Então, aqui, bem aquela questão que nós estávamos discutindo lá atrás, esse pensar a longo prazo, esses 15 anos, fazer o desdobramento da meta, ter sonhar grande, começo pequeno, cresça rápido. Então, é importante a gente estabelecer, né, esse objetivo de longo prazo e depois fazer esse desdobramento para a gente ter esse acompanhamento diário, né, ter essa coragem, né, de estabelecer, então, essas questões para que a gente avance e ainda diz assim, ó, sonhe grande, comece pequeno, claro, todo começo ele é pequeno, é o começo, na verdade, e cresça rápido, ou seja, com ação, com energia, né, com ânimo, determinação. Desdobre em planos de médio prazo, né, 3 e 5 anos, até uma média, pode ser 10 e você vir descendo, como nós já discutimos lá atrás, e estabeleça objetivos anuais, né. Aqui um exemplo, por exemplo, né? Então, aqui, definição da meta. Eu quero aqui, ó. Objetivos anuais devem lhe ajudar a alcançar metas de médio prazo, 3 anos, que, por consequência, sustenta o pensamento de longo prazo. Beleza. É um desdobramento, né? Até aqui, definição da meta. Objetivo. O que se pretende alcançar. O valor, qual o valor a ser alcançado e o prazo até quando. Então, a gente tem que ter isso em mente, ó. Eu aprendi lá atrás, estava estudando Greenbelt, que nós estávamos com essa pessoa falando que toda meta, ela tem nome e sobrenome. E a gente precisa entender, saber separar meta de objetivo. Quando eu falo em objetivo, eu também posso estar falando, eu tenho o meu objetivo, desculpa, eu tenho a minha medida, né, que quando eu falo em medida, eu também posso estar falando em indicador, ou estou falando em métrica. Então, medida, métrica, indicador, estou falando da mesma coisa. Beleza, então, eu tenho lá um indicador, né, que vai mostrando, né, as coisas acontecendo onde eu quero chegar, e eu tenho aqui a minha meta maior que está acima do meu indicador. Eu tenho uma meta a ser alcançada, o indicador me mostra, né, onde eu quero chegar para ele me levar para a minha meta. Como a gente fala que toda meta tem nome e sobrenome, toda meta ela precisa ter um objetivo, um valor e um prazo. Então, objetivo, o que é que eu quero com essa meta, quanto eu quero, qual é o alcançado e o prazo para isso que está acontecendo. Vamos dar aqui uma meta aqui do nosso negócio. Então, queremos o nosso negócio elevar a nossa competitividade, seja um objetivo, né? Ou seja, com o acréscimo, um alcance de 20% a mais dos nossos clientes por ano, né, dos nossos clientes, em um prazo de 12 meses ou de um ano. Ou seja, eu tenho o quê? Uma meta, o objetivo é aumentar a competitividade, a quantidade 20% e o prazo 12 meses. Então, sempre que a gente estabelece meta, a gente tem que ir para isso aí, né? Aquela coisa, o nome e o sobrenome da meta, né? O que a gente quer com essa meta, qual é a quantidade a ser alcançada e o prazo estabelecido. E aí vem as famosas metas SMART, que a gente sempre usa esse termo SMART para várias colocações. Eu acho muito interessante, né? Específico, mensurável, atingível, realístico e temporal. Ou seja, toda meta ela precisa também seguir, né, SMART. Uma meta boa é uma meta SMART, que ela contempla esses 5 pontos. Isso é para a vida, é para o trabalho, para a vida na família, mas aqui vamos pensar essa meta em termos organizacionais, né? Específico, a meta ela tem que ser específica para algo. Eu não tenho uma meta para competitividade e redução de perda, não. Metas diferentes para situações diferentes. Então, a meta tem que ser específica para que as pessoas compreendam, abracem a causa, né? E se comprometam com o alcance dessa meta.
ela tem que ser mensurável, ela tem que trazer valores matemáticos que traduzem resultados, para que no final, ou até mesmo no meio do caminho, as pessoas percebam o quanto elas estão contribuindo matematicamente falando com a melhoria do panorama organizacional, com o alcance da própria meta e a contribuição com a estratégia do negócio. No AD alcançável, metas viajantes, que ela tem o seu valor lá no planeta Marte, ela se torna inatingível. Eu também não posso trabalhar com meta zero, valor zero, né? Não, isso não existe. Eu tenho que ter metas que elas são ambiciosas, claro, mas uma ambição real, que as pessoas percebam a possibilidade de alcançar aquela meta. Claro, tem que ter um esforço físico, intelectual, mental, coletivo, grupal, em equipe, tudo isso tem que estar junto, mas há a possibilidade de alcançar. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando nós vamos estabelecer as metas que vocês percebam o alcance. Que se ficar muito claro que é uma meta inatingível, todas a equipe não vai se comprometer e isso aí vai colocar em risco a competitividade do negócio. É relevante, ou seja, ela tem que ter importância para o meu negócio. Não é uma meta qualquer, é uma meta, né, que ela é específica, ela traz valores, né, com ela, que é o sobrenome dela, ela é alcançável, ela está percebida e está altamente relacionada com a estratégia do negócio, com os objetivos organizacionais. E no último ponto, o tempo, né, que é o time, o bound, né? Ou seja, eu tenho que ter um tempo, até quando eu quero isso. Aqui a meta SMART, ela é um desenvolvimento maior do que uma meta, assim, aqui nesse primeiro slide, né? Ou no anterior, que ela vem muito mais detalhada seguindo. Então, quando se estabelecer meta, então, levar em consideração a especificidade da meta, a mensurável, quais são os valores matemáticos que ela traz consigo, né? A gente pode medir até mesmo no andamento, né, das atividades, indo ao encontro da meta, né, a capacidade de alcançar a meta, como isso será alcançado, por quê, né, e quem vai contribuir principalmente para o alcance, qual é a relevância, qual a importância ou a prioridade dessa meta para o negócio e o tempo disponível para o alcance dessa meta. Então, é importante quando se estabelece metas organizacionais. Metas são pautadas em resultados, o que é diferente de tarefa ou atividades corriqueiras. Ou seja, a tarefa são entregas, né? E para as minhas metas eu tenho que ter um resultado, que esse resultado tem que estar ligado com a estratégia. Vamos lá. Passo 4, definição, define suas metas, o que será feito, por que será feito, como será feito, né? É o famoso plano de ação. Metas desenhadas, mas somente no papel, sem ação, é perda de tempo, é frustração, é tempo perdido, né? Ou seja, eu preciso ter uma meta que ela está desenhada no papel, mas que ela vai para a prática, existe um plano de ação. Então, a mesma mão que desenhou, a mesma cabeça que pensou, deve também participar também de uma forma, vamos dizer assim, consistente sobre a elaboração do plano de ação. O que vai ser feito? Objetivo, né? A evidência. Por que isso tem que ser feito? Por que tem que ser feito algumas coisas? Né? Ou seja, os motivadores, quem são os sabotadores, quais são os valores? Né? Como será feito? Né? Ou seja, em termos de estratégia, ações, quais as formas para se conseguir? As ações, quais são os passos, os recursos, o que vai precisar para alcançar essa meta? Então, são os 3 pontos importantes, né, a ser desenhado na questão das metas e o alcance dessas metas. E, claro, aqui tudo obedecendo a uma boa gestão do tempo, um bom gerenciamento do tempo para alcançar essas metas. Então, se não há uma gestão do tempo eficaz e assertiva, as metas elas não são alcançadas. Então, daí a importância de a gente ter esse cuidado, desenhar que o líder com a sua equipe, a equipe junto com o seu líder, vice-versa, vamos imaginar assim, gerenciando o tempo para as entregas diárias. Passo 5, monte uma rotina, né, de controle semanal, o líder tem esse cuidado, também a equipe, né, como vocês vão ter essa agenda aí, né, então façam um bom uso dessa agenda, ela está bem detalhadazinha no Excel, pode fazer cópia, né, vai seguir cada semana uma cópia, e a gente pode fazer até o seguinte, ó, eu tenho um mês, tem 4 semanas, eu vejo a minha agenda da primeira semana, aí eu sempre deixo uma matriz em branco, claro, né,
Aí eu vou a da segunda semana, terceira, da quarta, e eu faço o comparativo. Qual semana nós fomos mais eficientes ou mais eficazes? Qual semana os resultados dele foram alcançados com mais eficiência, ou seja, em termos de tempo, enquanto recurso. Então, e aí a gente pode, o líder com a equipe, ele pode entender assim, na semana 3, nós alcançamos as metas com mais tranquilidade. O que foi feito? E a partir dessa pergunta, o que foi feito, né, se fazer uma investigação tranquila, claro, né, de como foi feito isso, e usar esse modus operandi, né, da terceira semana, até como um reforço para o POP, né, dessas atividades. Né, ou seja, estabelecer melhoria e usar aquele modo como um novo componente do procedimento operacional padrão do POP para ter essa eficiência em termos de recurso-tempo. Então, assim, isso gera até conhecimento, inclusive, né? Isso pode ser compartilhado com os departamentos e depende do case, né, de sucesso que pode ser copiado em toda a organização. Então, é bem importante para a gente ver, então, o que nós fizemos de melhor, o que mudou, muitas vezes uma coisa simples que a gente faz a mais ou a menos, tem resultado significativo e por isso pode ser usado como um modus operandi, como um pressuposto, né, de ação para o procedimento geral. Com seu plano de ação definido, monte uma rotina semanal com as atividades que você deve fazer para atingir seus objetivos e bater suas metas. Assim, tenha muito cuidado, olhar o que funcionou, o que deu legal, como o tempo foi utilizado, se houve uma extrapolação, se houve uma economia, o que foi que aconteceu, e a partir de então, dessas observações, gera aprendizagem organizacional. Como temos gente participando, como há essas conexões, então, isso leva a uma comunidade de aprendizagem dentro da organização. Passo 6, defina controles diários, vocês definem também seus controles diários, são aqueles que irão garantir que as atividades programadas sejam feitas. Eu tenho lá o meu até nós falamos lá no início, né, aquela meta maior, lá de 15 anos, depois 10 anos, 5 anos, 1 ano, um mês, uma semana, e depois com um dia. Porque o gerenciamento, ele quando a gente fala de gerenciamento do tempo, ele é na menor grandeza possível diante de mim. Então, eu não vou fazer um gerenciamento do tempo de segundo em segundo, eu não tenho como fazer isso. Né? Mas eu posso fazer em termos de hora, a cada hora, então, ver as entregas diárias, a cada hora. Então, isso aí já vai me ajudando a ver, então, no primeiro turno, quais foram as entregas. Beleza? Quando eu faço de hora em hora, eu vou anotando, entre 8 e 9, 9 e 10, 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13 horas. Então, eu vejo qual foi, por exemplo, a hora com melhores resultados. Então, vamos investigar o que aconteceu aqui, que foi tudo bem melhor. O pessoal estava chegando, sei lá, eu estava nesse meio do caminho, entre a chegada e a hora do almoço. Entre meio-dia e 13 horas, o pessoal estava querendo almoçar, estava um pouco com fome e tal, e acabou que o tempo não foi suficiente, que ficou mais lento um pouquinho e tal. Então, tudo isso gera aprendizagem. Aqui, né, um exemplo, né, de meta pessoal, vamos dizer, meta anual, né, reduzir 10 quilos até o final do ano. Meu Deus, isso aqui é uma coisa, um sonho de tanta gente, inclusive o meu, né? 10 quilos até o final do ano. Se eu estou falando agora, até menos mal, né? Eu tenho 12 meses pela frente. Aí o controle mensal, né? Para emagrecer 10 quilos em um ano, eu sei que eu tenho que perder 833 gramas por mês. E para me perder esses 833 gramas por mês, o que é que eu tenho que fazer? Aí entra o plano de ação. Aí temos aqui uma meta anual, os controles mensais, ou seja, eu estou desdobrando a meta que já está, vamos dizer, a anual de longo prazo, mensal de médio prazo, né? E aqui entra o plano de ação. Preciso marcar um nutricionista, reduzir doce, meu Deus. Fazer caminhada e academia. Ó. São coisas assim que a gente só consegue se tiver tempo. Para isso, né, eu trabalhar bem o meu tempo é muito importante nessa hora. Quanto melhor eu estou em termos de saúde física e mental, mais produtivo eu sou. Mais produtivo eu sou. Isso é muito importante. Não se cuidar, não encontrar um tempo, né, para se cuidar, para olhar para si próprio, se autoconhecer, isso vai implicar na minha capacidade produtiva. O que a gente quer é, a partir desse autoconhecimento, gerenciamento do tempo, a partir de mim, eu ser mais produtivo. Ou, de outra forma, produzir mais, né? Bem numa visão taylorista, né?
Por exemplo, subir um vulcão no Chile até o final do ano. Eu preciso de R$7.000. Ixi, bom dinheiro. Aí o controle mensal, quanto é que eu preciso por mês? Depois o plano de ação. Aí eu vou ter que economizar tanto por dia, planejar minhas férias, pesquisar a compra de passagem, planejar o roteiro, tudo isso são as ações necessárias para chegar lá no Chile. E aí, atenção na disciplina com as ações. Seja eficaz, cumpra suas atividades e realize o que você se propôs a fazer. Isso é eficácia. Seja eficiente, faça bem feito, utilizando produtivamente seus recursos. O compromisso é seu, com você mesmo. Vamos aqui agora abrir, né, mais tranquilo, eficiência e eficácia. Né? Eu só consigo ser eficiente se eu for eficaz. Ser eficaz é alcançar os objetivos. Beleza. Então, eu não consigo ser eficiente sem ser eficaz. Mas eu posso ser eficaz e não ser eficiente. Beleza. E tem os resultados. Meu comprometimento era só com o resultado. Entreguei, tá bom demais. Foi em cima do laço, pá, puf, o trem passou, não me pegou. Beleza. Mas o que a gente busca é eficiência. É minimizar a utilização dos recursos. O tempo é o único recurso? Lógico que não. Mas é o recurso no qual nós estamos discutindo nesta manhã. Eu tenho lá... tecnologia, eu tenho aquele que faz parte dos custos fixos e variáveis, e tenho matéria-prima, enfim, uma consideração de outras aqui, estamos falando hoje, é o recurso tempo. Então, eu estava falando sobre a questão de eficácia e eficiência. Definindo eficácia, que é alcançar o objetivo, né? Toda vez que eu alcanço um objetivo, eu estou sendo eficaz. E eficiência quando eu alcanço o objetivo com o mínimo de recursos possíveis. Essa é a colocação, vamos dizer assim, fundamental de todo o curso de gestão. Eu estou aqui só trazendo de volta aquilo que a gente já viu tanto na faculdade, na graduação. Então, assim, para que eu seja eficiente, primeiro eu preciso ser eficaz. Mas nem sempre que eu sou eficaz, eu sou eficiente. Eu posso alcançar o objetivo, mas em cima do laço. Não consegui economizar nada de recurso. Inclusive o próprio tempo, que também é um recurso que está escasso. Né? Pelo menos nas evocações livres das pessoas, né? No dialeto humano. Quando eu consigo, no caso aqui, né, o nosso fator tempo, eu minimizar a utilização dentro das possibilidades, então eu consigo ter essa eficiência. E o que se cobra, o que se pede, o que se exige, o que se clama é eficiência produtiva. Produzir, alcançar os objetivos com o mínimo de recursos possíveis. E uma boa ou excelente gestão do tempo me leva ao encontro dessa eficiência. Quando eu consigo minimizar a utilização dentro das possibilidades do tempo de execução das minhas tarefas e eu entrego os resultados que foram requeridos dentro da sua objetividade, assertividade, então isso chama-se eficácia. Se eu consigo reduzir os recursos, que dentre eles está o tempo, então a gente tem então eficiência. E a logística, por exemplo, para a logística, o principal, teórico, até o único objetivo que a gente vê pela frente é o tempo. Em termos logísticos, cada segundo é altamente significativo. Então, assim, a logística ela vai muito em cima dessa questão do tempo. Quanto mais rápido as operações executadas, entregando os objetivos, mais eficiência logística. Aqui o modelo de um plano de ação, que também vai ser um arquivo que eu vou mandar para vocês. Tá? Que está até aqui no material que pode também ser feito, nesse aqui pode ser feito lá no Excel também. E aqui nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, ser excelente não é aquilo que eu vou buscar em alguns momentos da vida. É aquilo que eu tenho que ter como uma constante no meu dia a dia. Eu vou voltar aqui para a sala, porque nós estamos já são 10 horas e 27 minutos. Né? Vou usar esses 3 minutinhos, como é de costume, para a gente então debater alguma coisa. Né? Então, a voz está com vocês agora nesse momento. A Gabriela Loureiro colocou aqui no chat para parabenizar você, dizendo que foi muito enriquecedor. Muito obrigado, Gabriela. Se fazer algum comentário, pode ligar o microfone, gente. Já que não quer falar, escreva. Sabe, isso aqui não prestou, isso aqui, me explica. Vai falar alguma coisa para a gente melhorar, né? É importante ter esse diálogo, gente, que é para a gente melhorar, né? O nosso... Deixa eu botar aqui, aqui é o chat.
para a gente melhorar o nosso caminho. Travou, voltou, Emanuel e Marcelo botou. Muito obrigado. Gabriela, desculpa, Gabriela Loureiro, convidada. Assim, o que a gente busca, Gabriela, enquanto profissional, é fazer o melhor possível a cada dia. A gente sempre vai estar fazendo o melhor? Não, claro que não. Tem hora que a gente não consegue. Mas sempre que possível, nós temos que dar o nosso melhor, independente de qualquer contexto, qualquer situação, né? E, sim, são sempre questões muito importantes para nós que trabalhamos nas organizações, também com pessoas, com processos, né? Com mecanografia, essas questões todas. Né? A gente tem um conhecimento que nos ajuda, dada essa velocidade das mudanças tão intensas, né? No ambiente organizacional e profissional. Quem mais, alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa para dizer, para colocar? Infelizmente, nós não conseguimos terminar o segundo módulo, né? Eu faço um plano, mas não deu. Mas nós continuamos na terça-feira e nós vamos então dar conta de todo o material que falta. 60% vai dar certo. Então, assim, é bom a gente já ir pensando, né, refletindo sobre essa questão de como é que eu estou organizando meu tempo, como que eu estou fazendo as minhas tarefas, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição no trabalho e, pelo menos, fazer tudo dentro daquele horário do meu trabalho, evitar, né, levar trabalho para casa, evitar hora extra, que quando ela não é por um aumento de produtividade, é por ineficiência mesmo profissional. Eu preciso de mais tempo de hora extra e tal. Então, assim, nem sempre a hora extra é algo que realmente teria que acontecer. Então, a gente evita ao máximo essa questão de hora extra, porque a gente... eu vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar mais 2, são 10, e minha vida lá fora fica como? Eu começo a me atropelar, chego em casa mais tarde, vou dormir mais tarde, aí não dormi às 8 horas, eu não estou cansado, não consigo... A gente, quando não dorme 8 horas, não levanta com o mesmo ânimo, não é a mesma coisa. O sono, ele é um alimento para o corpo, então eu preciso me alimentar, aquela quantidade. Igual eu como comida, né, tal, eu tomo água. Então, a gente tem que ter em mente essas questões, né, que o meu trabalho ele tem que contribuir com o meu bem-estar. Ele não pode ser um contribuinte para o meu mal-estar ou agir como um adoecedor. Não, então nós vamos parando aqui por conta do tempo, né? O nosso tempo chegou aqui no topo, né? No estimado, no que foi desenhado. E nós continuamos então na próxima terça-feira, né? Com o nosso material, tem muita coisa boa aí pela frente, as ferramentas, né? De gestão. E espero vocês todos na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã. 8h30, né? 8h30 da manhã, né, para a gente dar então, a continuidade. Ok, Sandrine. Obrigada pela presença. Obrigada, Sávio. Até terça-feira. Nada.